Sim, como era o nome da pessoa que estava perguntando? Boa noite. Era o Jefferson, era? Sim, sim, sou eu mesmo, professor. Boa noite. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento, professor voluntário neste curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo grupo de estudos do Núcleo de Cultura Clássica. Então, você estava perguntando sobre a etimologia do nome Ulisses, né? Qual era a relação dela com Odisseus, que é o nome grego do personagem da Ilíada e da Odisseia. Então, em grego, aqui ó, eu estou mostrando aqui no livro Assimile le Grec Ancien, Sampan, e ele está mostrando aqui para você, né, que em grego o nome é Odisseus, Odisseus. E aí havia uma variação desse nome, Ulixes. Ulixes. Vocês estão vendo aqui o Ulixes? E aí, a partir dessa variação, né, Ulixes é que vai surgir, né, o nome Ulisses. Uma teoria também é que poderia ter surgido uma variação a partir da confusão na escrita entre as letras lambda e a letra delta. Percebam que quando se escreve tudo em maiúsculas, as letras podem ser confundíveis. Vocês estão vendo? E e aqui também ele dá ele faz uma relação entre a palavra Odisseus e o verbo odissomai, que significaria se irritar-se contra, né? Porque o Odisseu seria alguém odiável, né? Contra quem, por exemplo, o Ciclope e Poseidon, né? Se irritariam contra. Aí aqui assim, o Lixes e também teria a variação Olisseus. Olisseus, que seria, né, seria mais assim uma questão de confundir o lambda com o delta. Tudo bem? Deu para explicar da onde teria vindo, né, a variação que terminou em Ulisses? Sim, sim, eu entendi. É porque eu fiquei. É porque me chamou muita atenção, muito porque esse é o único nome que ele tá na versão latina, né? Todos os outros nomes que aparecem, e eu estou acompanhando assim, todos agora, que como eu falei, né, a Ilíada ela é bem mais, que tem a guerra, né, de Troia, ela é bem mais, assim, bem mais, tem muito mais acontecimentos. Aí todos os nomes que aparecem, eles são em grego, eu estou sempre conferindo, né? Todos que Não, estão mas aparecendo, eles são em depende grego. da tradução. Assim, traduções mais antigas, eu acredito que tentam traduzir mais os nomes gregos para nomes latinos, né? Porque Sim, sim. principalmente das divindades, né? Assim, se você for assim ver assim ler, por exemplo, a tradução do Odorico, você tem que ler lendo todas as notas, né, para poder e tem que assim às vezes fica até muito mais difícil de compreender porque como é uma tradução poética, né, ele vai traduzindo, né, e muitos nomes, né, vão sendo modificados, né. Por exemplo, Jove no lugar de Zeus, né? E aí, por exemplo, Minerva, Mercúrio, no lugar de Atena e Hermes. Tá dando para entender? Sim, 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 sim.
Então, alguns nomes ele mantém, tipo Calypso, mas alguns outros ele vai mudando, né, para os nomes latinos, Hércules, né, ele não vai dizer Heracles, vai usar Hércules, né, Saturnio, né, em vez de Cronida, né? E aí por diante, né? Então, se você só lê uma tradução, realmente talvez você tenha essa impressão, né? De o tradutor ter escolhido usar Ulisses, né? Mas acho que as traduções mais novas todas utilizam Odisseu. Acho que aqui a que eu tenho aqui, que é a bilíngue, que nós temos, que é a do Trajano, e tem também a do Werner, que eu acho que ele também utiliza Odisseu, e tem também a do aquele que está traduzindo a Bíblia, como é o nome? É o Frederico Lourenço, isso. Eu acho que ele usa também ele também usa, né, Odisseu nas traduções dele da Ilíada e da Odisseia. Então, não é tão comum mais você traduzir o nome Odisseu por Ulisses. Mas era uma coisa mais normal, assim, antigamente, né? Tudo bem? Tudo sim. Obrigado, professor. Então aí eu peço que você dê uma olhada. Você tem muitas traduções que você tem à disposição hoje em dia, que você pode consultar em bibliotecas, né? E virtuais ou mesmo presenciais, né? É interessante. Deixa eu ver aqui, onde é que eu tô? Aqui. Eu fiquei muito. Eu gostei muito, né? Porque assim, quem me indicou o seu curso foi o professor Orlando, né? E não tem a ver com a minha pesquisa do mestrado, assim, literatura grega, enfim, mas eu gostei muito com a aplicação dos mitos, né? A parte da mitologia mesmo. Também tem as tragédias gregas, né? Que eu pretendo ler depois que eu terminar a Ilíada, né? Agora. Porque eu acho que É é um muita fonte de caminho, pesquisa, por é um exemplo, com caminho doutorado, né? natural. Você, a partir da leitura dos épicos, você vai para a tragédia e depois para a comédia. É um caminho normal que se faz. Depois para a poesia lírica, né? Era até o conteúdo assim das disciplinas, né? Literatura um, literatura grega um, literatura grega 2, literatura grega 3, né? Normalmente segue esses conteúdos. Assim, aí agora eu queria, assim, só voltar para a introdução do Atenase. Eu não sei se eu tive tempo de comentar isso aqui, eu vou comentar aqui. As oclusivas, gente, são consoantes cujo som é produzido com a parada do ar, né? Utilizando algum órgão aqui da fala, né? Das partes que a gente chama do corpo de aparelho fonador. Então, os lábios, né? Com os lábios a gente produz, né, as consoantes beta, pi e fi ou pi. Quando essas três consoantes elas são seguidas pela consoante sigma, elas formam uma consoante dupla que é o psi. Há uma simplificação. Você não vai dizer psi, nem vai dizer psi ou psi. Você vai dizer psi, como se fosse sempre PS. Tá dando para entender? As dentais são produzidas com os dentes superiores, né? Temos delta, zeta ou zeta, theta e tal. Quando elas são seguidas pelo sigma,
você vai perder, né, o delta, o zeta, o tal, melhor, o theta e o tal, e vai ficar só com o sigma. Vai ficar só com o sigma. Essas a gente vai dizer que vai cair. Essas consoantes aqui, que elas dentais. As velares, que elas são produzidas aqui na entrada da garganta, são o gama, o kappa, o ki. Quando elas forem seguidas pela o sigma, a gente vai dizer que elas vão formar, né, a consoante dupla xi, xi. Então, não vai ser xi nem xi, vai ser simplificar para como se fosse sempre uma sequência KS. Tá dando para entender? Então, você vai dar uma simplificada, né? Você não vai perder a aspiração, o vozeamento, vai ficar desvozeado, né? A sequência, né? Como se fosse um kappa sigma, um KS. Isso aqui vai ser importante quando vocês forem estudarem os verbos, o plural e o passado dos verbos, e quando vocês forem estudar o futuro e o passado dos verbos, e também quando vocês forem estudar os substantivos da terceira declinação. Vai ser muito importante. Quem já estudou o latim, né, já sabe o que é uma declinação, né? De vocês aqui, muita gente já estudou latim? Levi disse que sim. Alguns disseram que não. O Alex disse que sim. O Rodrigo disse que sim. Então, quando vocês chegarem lá na terceira declinação, vocês vão ver que esse conhecimento aqui vai ser importante. A gente vai voltar a perguntar, a ver isso aqui. Aí a questão da pontuação. Vocês têm que saber que os gregos antigos não usavam pontuação, né? Mas que a pontuação, sim, o grego também vai realizar as declinações. Sobre a pontuação, os gregos antigos não utilizavam a pontuação, mas com o tempo a pontuação foi sendo criada pelos gramáticos e ela foi sendo utilizada na escrita, foi sendo utilizada na escrita. Então, se você for pegar, assim, por exemplo, aqui o que eu tenho na minha mão aqui, a Odisseia, se você for pegar aqui a Odisseia bilíngue, né, você vai ver que vai ter. Deixa eu ver se está. Vai ter vírgula em algum lugar, vai ter ponto. Então, vai ter espaço entre as palavras, mas na antiguidade não se usava isso, não se usava espaço entre as palavras, se aproveitava o papel, a pedra, o máximo possível. Então, o papel que eu quero dizer, o pergaminho, né? Se aproveitava o material que se tinha para se escrever. Fosse o couro, fosse uma argila, a madeira, uma casca de árvore prensada, né? Se o koiné já tinha acentos, não. Koiné já não tinha acentos, não. Só se você contar alguma coisa escrita por gramáticos. Porque os gramáticos, quando vão escrever alguma coisa, aí eles podem colocar algum acento, alguma coisa, mas as pessoas no dia a dia não usavam acentos nem espaços entre as palavras, elas escreviam tudo junto. A ideia era que a pessoa que escreve sabe que está escrevendo e a outra pessoa que vai ler vai se esforçar para poder ler o que
está sendo escrito. Vocês conseguem imaginar? Então, aí, em algum momento, vai se popularizar essa acentuação. Então, quando você for ler um texto em grego antigo, hoje em dia, ele já vai estar todo com essa pontuação. Por exemplo, aqui, na minha Odisseia bilíngue, ele vai estar com essa pontuação aqui. Se você for ler uma tragédia que esteja bilíngue, ou todo em grego, ou o Novo Testamento em grego, ou a Septuaginta em grego, você vai encontrar essa pontuação. Então, qual é a diferença para a nossa pontuação? Algumas coisas são diferentes. De modo geral, as regras de pontuação são as mesmas do português ou do inglês. A diferença, por exemplo, é que a gente tem esse ponto aqui, que é um ponto medial, chamado ponto médio. Vocês estão vendo isso aqui? Sim. Ele não está assim na linha, né? Vocês estão entendendo? Ele está assim meio que na linha média. Tá dando para entender? Por isso ele é chamado de ponto médio. Okay. Ele é um pouquinho difícil de digitar. Às vezes você tem que ir procurar aqui assim símbolos especiais para poder colocar ele. Ele dá um certo trabalho. Ele substitui na escrita os dois pontos e o ponto e vírgula. Então, às vezes, ele vai... Onde no português ou no inglês teria dois pontos, vai ter esse ponto médio. Ou onde teria um ponto e vírgula, vai ter esse ponto médio. Aí aqui o ponto e vírgula. O ponto e vírgula não vai ter a mesma função que ele tem no português ou no inglês. Nos textos em grego moderno e grego antigo editado hoje em dia, o ponto e vírgula vai significar o ponto de interrogação. Vai ser uma pergunta. Ele vai marcar o final de uma pergunta. Tá dando para entender? Sim. Então, o ponto e vírgula vai ser usado como o sinal de interrogação para os gregos modernos e também para as edições modernas de textos gregos antigos. Está claro? Ok. Agora, sim, falando dos acentos, eu não sei se eu falei de todas o Atenásia, ele não vai falar das regras de acentuação tudo logo no começo. Se vocês quiserem, vocês podem pegar uma gramática e poderem ver as regras de acentuação logo no começo. Mas no Atenásia ele vai tentar ser mais devagar na questão de mostrar as regras de acentuação. O que ele vai mostrar aqui? Que o acento agudo, que é igual ao nosso acento agudo, né? Ele vai ser usado, né, na acentuação dos textos antigos, né, gregos. Não era usado na antiguidade, mas é usado hoje em dia, por exemplo, na minha edição aqui da Odisseia, né, o acento grave e o acento circunflexo. O agudo vai ser usado na penúltima, na antepenúltima e na penúltima, não, melhor, na última, na penúltima e na antepenúltima sílaba da palavra. O grave só vai ser usado na última sílaba de uma palavra, quando essa palavra for seguida de uma outra palavra acentuada. O circunflexo, que para a gente vai parecer um tio, ou então vai aparecer assim uma voltinha, ou então vai aparecer
um circunflexo mesmo, como a gente chama, né? Mas não vai ter aquela questão de fazer com que o som fique fechado. Não, não vai ser isso. E nem o tio vai dar a ideia de nasalidade, não. O circunflexo vai dar uma ideia de tom ascendente e tom descendente. Assim, ó. Ele vai ser usado na penúltima e na na última e na penúltima sílaba. Tudo bem? Na última e na penúltima sílaba. Ele não vai poder ser usado na antepenúltima sílaba. Se tem uma palavra que é acentuada na antepenúltima sílaba, sempre vai ser acentuada com um acento grave, melhor, agudo. Tudo bem? Ok. Todo mundo entendeu isso? Apesar da minha confusãozinha falando aqui, todo mundo entendeu? Se uma palavra é proparoxítona, ela sempre vai receber o acento agudo. Se a palavra para a gente seria oxítona, ela pode receber um dos 3 acentos. Só que ela vai, se for acento agudo, ela vai estar a última palavra da frase. Aí vai ser chamada, né, de oxítona. Se ela tiver uma palavra, se ela não tiver for a última palavra da frase, ela vai receber o acento grave e vai ser chamada de barítona. E se ela receber o acento circunflexo, ela vai ser chamada de perispômena. Se for a penúltima sílaba da palavra, ou vai ser o acento agudo, ou vai ser o acento circunflexo. Se for o acento agudo, a palavra vai ser chamada de paroxítona, ou vai ser chamada de, se tiver o circunflexo, vai ser chamada de properispômena. Tudo bem? Porque o acento, né, grego, circunflexo, em grego se diz perispômeno. Aos poucos eu vou dar os exemplos, mas é porque aqui, por exemplo, ele só vai dar o exemplo para essa aqui, ó, roró, seria uma perispômena. Uma perispômena. Isso, eu estou dando a introdução, porque o problema é que o Atanásio não vai explicar isso logo de cara. Ele vai pedir para você ir aprender isso depois. Então, eu estou explicando isso aqui, mas eu vou ter que, quando aparecer de novo, aí eu vou ter que explicar. Tudo bem? Se você quiser, você pode pegar uma gramática de grego e começar a ver assim, as primeiras lições que elas vão dar os exemplos. É porque eu não coloquei aqui para vocês, né? Tem um pouquinho de paciência que eu posto umas gramáticas aqui para vocês e aí vocês começam a estudar a gramática. Mas o problema, porque o problema é que este curso não é para ser gramática tradução, ele é para ser mais indutivo. Então eu não devo ficar perdendo muito tempo com essa questão dos acentos. Eu devo passar por cima um pouco disso e pedir para vocês darem uma olhada nisso, a cada um a sua parte, né, consultando as gramáticas que vocês têm acesso. Tudo bem? E aí depois eu também vou postando aos poucos gramáticas para vocês, introdutórias, para vocês irem lendo. Porque se eu colocar uma gramática muito avançada para vocês, vai ser cansativo, né, de vocês lerem.
Sim, na última aula a gente leu esse texto aqui, não foi? Aí a gente hoje vai tentar traduzir ele, né? Não, primeiro tinha esse aqui, olha, essa cronologia aqui, né? A gente vai seguir essa cronologia de alguma maneira, né? A Idade de Bronze é é uma época que é muito lendária, é uma época que a gente não tem assim registros concretos dessa época, porque tinha o tipo de escrita que se usava nessa época meio que a gente perdeu e a gente está começando a decifrar, né? Então a gente tem muitas lendas dessa época. Minos, a lenda do rei Minos, rei de Creta, a lenda do rei Teseu, rei de Atenas. Aí, por volta de 1220, a gente sabe que Troia foi saqueada. E as lendas contam que ela foi saqueada por um grupo de gregos traduzidos, melhor, liderados por Agamenon, rei de Micenas. Aí você tem a chamada Idade das Trevas, onde essa civilização minoica e essa civilização cretense, ela desaparece, você perde a civilização. Vocês entendem isso? Aconteceu alguma coisa que essa civilização desapareceu. E aí você teve invasões, né, de povos estrangeiros, né? Teve a chegada dos jônicos à Ásia Menor por volta de 1050 a.C., né? E aí, por volta de 850 a.C., começam a formar espécies de novas civilizações, né? Cidades-estados, né? Onde cada cidade meio que tinha os seus cidadãos, né? A sua forma política e a sua cultura, né? Então, Esparta, Corinto, etc., vão se formando, né? Por volta de 850 a.C. Aí os gregos começam a contar assim, um calendário, uma espécie de calendário, né? A partir dos Jogos Olímpicos, que reuniam as cidades-estados, né? Em 776 a.C. acontecem os primeiros Jogos Olímpicos. Entre 750 e 500 a.C., tem muito comércio e colonização. Os gregos vão visitando as ilhas e criando colônias nas ilhas até a região lá da Turquia, né? Aí, por volta de 725, temos a composição da Ilíada e da Odisseia por Homero, lá na Jônia, lá na região da Turquia, por ali, pela Ásia Menor. Que vão contar histórias que estavam no imaginário das pessoas, estavam na oralidade, né, dessa época aqui, de 1220 a.C. Então, o próprio Homero, não se tem certeza se o Homero existiu de verdade ou se registrou por escrito esses dois poemas e se colocou o nome assim, Homero, né, para poder dar um autor para essas obras, que talvez já fossem conhecidas oralmente. Aí você tem, por volta de 700 a.C., a composição de um outro poema épico, Os Trabalhos e os Dias, por Hesíodo, que é um outro... Hã? É o Hércules? Não, não é bem o Hércules. O Hesíodo, ele vai contar histórias, por exemplo, da Idade de Ouro, Idade de Prata, Idade de Bronze, vai contar sobre Pandora, sobre Prometeu, Epimeteu. Ah, sim. Quando ele fala os trabalhos, essa palavra os trabalhos significa os campos cultivados. Ah, ok. Aí ele é lá da Beócia. Aí, por volta de 757 e 725 a.C., Cícero se torna um tirano em Corinto.
Por volta de 594 a.C., há umas reformas das leis, né, de Solon em Atenas, e aí acontecem em 1500, por volta de 1546 a.C., né, assim, algumas coisas que vão dar origem, né, às invasões persas. Primeiro, Creso, o rei da Lídia, né, e os gregos que viviam lá na Ásia Menor, eles vão ser derrotados e dominados pelo rei persa chamado Ciro. E aí, em 507 a.C., Atenas funda, né, a sua democracia, né, liderados por Clístenes. Aí, em 490 a.C., há uma expedição enviada contra Atenas por Dario da Pérsia. Há também a Batalha de Maratona, nessa época, e aí também a invasão da Grécia por Xerxes, a Batalha das Termópilas, em 480, a Batalha de Salamina e a Batalha de Platéia, em 479. Se vocês quiserem assistir os filmes dos 300, Sim, sim. Os 300 mostram as Termópilas, né? Isso. E no finalzinho tem Platéia, e nos 300, parte 2, tem a de Salamina. Acho que o nome não é 300 parte 2, acho que é 300 a Ascensão do Império, uma coisa assim. Eles vão vingar, né? Eles vão vingar Termópilas, né? Isso. Aí tem aqui, por volta dessa época, Simônides é um poeta. Aí depois da derrota dos persas, há o período do chamado Império Ateniense. Então, 478, 300, a ascensão do Império. Por volta de 478 a.C., há a fundação da Liga de Delos, que se transforma no Império Ateniense. Então, as outras cidades, elas começam a ser subjugadas a Atenas, devido a Atenas ter liderado a guerra contra os persas. Tudo bem? Sim. Aí, em 472 a.C., há a apresentação da tragédia chamada Os Persas, do tragediógrafo Ésquilo. Essa é considerada a primeira tragédia histórica, baseada em fatos reais, né? É interessante. Aí aqui em 461 até 429, o Péricles é o dominante na democracia radical de Atenas e sobre o Império, né? E nessa mesma época acontece a guerra entre Atenas e Esparta. Em 446 a.C., acontece uma trégua, né? E há 30 anos de paz com Esparta. Então são construídos o Partenon e outros edifícios lá em Atenas, e Heródoto escreve, né, o seu livro chamado História. História, nessa época, no grego, né, significa um inquérito, uma investigação. Não havia ainda a disciplina, né, história, né? E o Heródoto é considerado como o pai da história, né, por alguns historiadores clássicos. Aí você vai ter, né, a chamada Guerra do Peloponeso. Já tinha havido guerra entre Esparta e Atenas, mas essa Guerra do Peloponeso vai ser uma guerra maior, né? Porque teve a paz, né, 30 anos de paz, e os atenienses não esperavam que os espartanos realmente entrassem novamente em guerra contra os atenienses, né, contra eles. Então, o retorno da guerra, né, em 431, há o retorno da guerra entre Atenas e a Liga do Peloponeso. Então, Esparta vai se juntar com outras cidades, principalmente com Corinto, para poder lutar contra Atenas.
E aí os atenienses eles tentam fugir para cidades, para as muralhas, para se proteger, saem do campo, mas acontece uma doença que se espalha entre a população e é chamada de a peste, né? Entre 430 e 429, lá dentro dos muros de Atenas. E Péricles, que é o líder, né, de Atenas, acaba morrendo, né, por causa dessa peste. Em 425 a.C., o Aristófanes, que é o grande comediógrafo grego da Grécia clássica, ele vai escrever a Carnenses, que é uma comédia que vai falar sobre a guerra, vai falar sobre todas essas questões, né, da Guerra do Peloponeso, vai fazer críticas, né, sociais. Aí, em 421, há uma paz temporária entre Atenas e Esparta. Em 415, há uma expedição ateniense para a Sicília, para a Itália, né? Em 400 Aí o Rogério está falando aqui poesia, né? Seres de um só dia, somos todos movidos pela esperança e pela ilusão, de Simônides. Professor, que na verdade essa citação quer dizer, é bem conhecida entre os poetas antigos, e eu achei interessante como contrapartida ao racionalismo atual. Muito interessante. Aí aqui, no 413, a expedição siciliana é derrotada e você continua a guerra entre Atenas e Esparta. Em 404, Atenas se rende e Tucídides escreve a história da Guerra do Peloponeso, né? Contando, ele é o outro grande historiador, né, clássico. Então, isso aqui meio que resume, né, os grandes acontecimentos da Grécia Antiga. Aí aqui tem um mapa, né, mostrando a Grécia, né, aqui de um lado, do outro lado você tem a Ásia Menor, e no meio você tem as várias ilhas, principalmente Chipre. Chipre é Creta? Aqui acho que é Creta, não é Chipre não. É Creta. Eu tô ruim de achar Chipre aqui, gente. Não sei por quê. Acho que é porque para mim tá pequenininho o quadro. Mas aqui são as Cíclades, as várias ilhas, né? Deixa eu vou tentar visualizar melhor aqui. Aqui tem a Tessália, Arcânia. Aqui é Creta, Rhodes, Lesbos. Depois vocês deem uma explorada aqui nesse mapa. É interessante. O mapa está em inglês, mas acho que dá para reconhecer os nomes. Sim. Aí, começando aqui a questão da aula, né? Para vocês poderem traduzir o primeiro capítulo, vocês precisam dar uma lida aqui nesse vocabulário aqui. A versão em inglês dá todo esse vocabulário aqui. A versão italiana não dá todo esse vocabulário. Ele dá umas figuras. Então, aqui os verbos esti, estim, está, existe, legei, diz, conta, fala. Aí aqui tem assim tem um errozinho de digitação. Deixa eu ajeitar aqui. Oikei, vive, mora, habita, tem uma casa em. Ponei, trabalha. Filei, ama. Chairei, alegra-se. Os substantivos agros,
campo, roauturgos, agricultor, rooikos, casa, lá, habitação, família, roponos, labuta, trabalho, rocitos, grão, comida, os adjetivos kalos, belo, pode ser também bom, mas aqui no texto vai ser mais assim para belo. Belo, bom. Aí aqui, macros, longo, grande, micros, pequeno, polis, muito, o numeroso. Aí ele explica que o ro é um artigo definido. Quando o substantivo é usado como objeto, o artigo se torna ton. Às vezes, o artigo não precisa ser traduzido. Às vezes, pode ser melhor traduzido como um possessivo. Por exemplo, dele. A internet aqui falhou. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, a internet aqui caiu um pouquinho. Eu estava lendo o vocabulário para vocês. Vocês lembram onde mais ou menos eu parei? Depois das datações do calendário, né? Terminou. Então vocês não parou viram... no verbo que estava errado. Era dizer, aí diz alguma coisa assim, e aí estava repetido. Então tudo bem. Então só aqui, lembrando aqui, o Juan Walter, a Flor Diniz com a Flor Diniz, né? Aí o Johnny, Jonatas, Alexandro, João Ribeiro, Rossano, Giovanni, Tiago, Francisco Paz, Lívia, Miriam, Kairos, Avelar, Alex Arruda, Analice, Daniele, Fernanda Vilar, David Vasconcelos, Karina Sucro, Sidney, Nizomar, Meriane, Rebeca Felipe, Victor Silva, Micail Nogueira, Rogério, Juliano, Joabe, Ivo, Mirela, Rodrigo, Levi, Thalia, Denis, Célio e Jean. Aí deixa eu mostrar aqui de novo o que eu estava mostrando. Deixa eu ver aqui. Eu estava mostrando, né, o vocabulário. Esse vocabulário vocês têm que decorar, tem que tentar fazer as suas técnicas de memorização, né? Esse é o vocabulário para ser aprendido essa semana. Vocês estão entendendo? Então você vai pegar aqui Professor, essa aqui não está na primeira coisa, não. Esse dicionário está depois do texto, né? Ele está depois lá do cronograma, né? Das datas. Depois dessa foto aqui. Não é um dicionário, é um vocabulário. É um vocabulário. Ok. Isso, no Atenas em inglês, isso aqui é a página 1. A página 1. Ele vai ter, né, essa figura aqui, né? Vai ter assim o título Rodicaiópolis, vai ter essa legenda, Rodicaiópolis, Auturgos Estin, Fereideton Moscon. Aí vai ter esse vocabulário aqui que vocês vão ter que aprender. Então vai ter, né, os verbos, né? Estin, está, existe. Legei, diz, conta, fala. Oikei, vive, mora, habita, tem uma casa em. Ponei, trabalha. Filei, ama. Cairei, alegra-se. Roagros, campo. Roauturgos, agricultor. Roicos, casa, lar, habitação, família. Roponos, labuta, trabalho. Rocitos, grão, comida. Kalos, belo, bom. Macros, longo, grande.
micros, pequeno, muito. Aí do outro lado, entais, Atenas, em Atenas. Aí continuando, uk, não. É um advérbio que significa assim, então, em seguida, né? Um advérbio conectivo, né? Ele nunca vai ser a primeira palavra, sempre vai ser a segunda, né? Numa sequência. Alá, mais, né? Porém, gar, pois, porque, também vai ser sempre a segunda palavra de numa sequência, nunca vai ser a primeira palavra da frase. Cai, é um i, pode ser também, mas logo aqui no começo vai ser um i. De, vai ser um i ou mais. Atenaios vai ser ateniense. Rodicaiópolis é o Diceópolis. A gente chama, em português a gente chama ele de Diceópolis. Ele é o personagem da comédia Acarnenses, o protagonista da comédia Acarnenses, de Aristófanes. Tudo tranquilo? Aí vocês aqui vão ler esse texto e vão traduzindo. A versão em italiano, em espanhol, ela não dá todo esse vocabulário assim, não. Ela dá menos vocabulário. Deixa eu mostrar aqui em espanhol para vocês aqui. Vocês estão vendo aí em espanhol? Aí ele começa assim, Atenas de. Aí vai ter assim, ele vai mostrar mais figuras. Estão vendo essa figura aqui? Essa aqui é Atenas. Aí ele está dizendo Hai Atenae, apontando no mapa. Aí ele vai ter um outro ponto aqui no mapa, vai dizer Rodicaiópolis, Ukentais Atenas, Alá em Tois Agrois, Oikei. Aí mostra Rodicaiópolis, em Tois Agrois. Aí aqui vai ter a figura, né, do Rodicaiópolis, Auturgosestin, Ferei de Ton Moscon. É para você, a partir da figura, entender essa frase aqui. Rodicaiópolis, Auturgosestin, Ferei de Ton Moscon. Sem o contexto está na figura. Aí aqui, Atenaios vem de Atenae, Estin, Oikei. Aí você vai compreendendo os verbos, né? Rodicaiópolis, alfa. Rodicaiópolis, Atenaios estin. Oikei de Rodicaiópolis, uk, entais Atenas. Alá, entois agrois. Auturgos garestin. Aí aqui a figura aqui, Rocleros. Isso aqui é Rocleros. Aí aqui no mapa, ó, Atenas. Alfa entais Atenas esti. Então, o círculo representa Atenae. O alfa está em tais Atenas estim. Alfa em tois agrois esti. Estim. Agros, alfa. Alfa em tois agrois estim. Micros, macros, macros. Georgei, ton claron. Ó, ton claron. Ó, ton claron. Michael? Professor, só uma pergunta. No caso lá do diagrama, né, que tem um A, você disse que representa Atenas? Uhum. Seria isso? Isso. Tipo, é como se dissesse que Atenas é rodeada por campos. Seria isso? Não. Não, né? O que ele está dizendo aqui é assim, ele está tentando explicar
O que significa isso aqui? Em tais Atenas estim. Em tais Atenas estim significa estar dentro de Atenas. Aham. Em tois No agros caso, estim significa o quê? Em tois agros estim? ah, professor, não sei. Que está dentro dos campos. Dentro dos campos. Ah, obrigado, professor, valeu. Isso. Aí agora aqui. Georgei ton cleron, kai ponei em tois agros. Ponei. Onde é que ele ponei? Em tois agros. Ele, Georgei, o que é aquele Georgei? Tom Cleron. O que é Tom Cleron? Tom Cleron é isso aqui. Tom Cleron, vocês estão vendo? Tom Cleron. Sim, sim. Ele é um auturgos. Auturgos. O que o auturgos faz? Georgei Tom Cleron. Olha o auturgos aqui. O que ele está fazendo? Georgei Tom Cleron. Orgayton Claro. Choveu na terra? Não qualquer terra. Tom Cleron. Tom Cleron. Aí aqui ele vai dizer Calepos destin robios. Aí rogar cleros esti micros macros de roponos. Macros de roponos. Aí ele diz aqui, ó, cleros esti micros. Odicaiópolis, Georgeiton Cleron. Aí ele pede para que você preste atenção aqui no os, ton, on, que são o artigo e o final das palavras. O artigo, os, o final da palavra. Ton, on, o final da palavra. Tá dando para entender? Aí ele pede aqui, mostra também, roponos vai dar ponei é o quê? Roponos é o quê? Trabalho, né? O que é trabalho? É o roponos ou ponei? Ponei? Ponei trabalha. Ponei é trabalha, né? Ele trabalha. Roponos. Ropono é trabalhador, é? Não, roponos é o trabalho. É o trabalho. É substantivo. Isso, o trabalho. Aí ele dá algumas palavras aqui, vocabulário aqui básico. Ele dá esti, estim, está, ok, vive, habita, de, ir, mais, uk é não, alá é mais, porém, roagros é o campo, roalturgos é o camponês. Isso, ok é mora, habita, oikos é a casa. Agar é pois, porque, Georgei é cultiva, né, certamente, portanto, assim pois. Kai é ir, também. Ponei é trabalha. Calepos é duro, difícil. Robios é vida. Aí tem mais um parágrafo aqui. Aei ponei rodicaiópolis, kai polakis stenadzei, kai legei. Odzeu, calepos estin robios, aperantos gar estin roponos, micros de rocleros, caiupolin citon parekei, alais quiros estin roantropos, cai auknos, polakis cairei, eleuteros gar esti, cai auturgos, filei de tonoikon. Kalos garestin, rocleros, caiciton parekei, upolin, ala ricanon. Aí ele mostra aqui, olha, de Caiópolis stenadzei. Ele geme, ele reclama, né? Faz barulho, né?
dá para gente, isso aqui, mudando um pouco radical, dá para gente o trovão, tonante, né? Porque esse sigma aqui, ele se perde, né? Esse sigma aqui, ele aparece em grego, mas não aparece em latim. Aí, tá vendo aqui, ó, Rocitos. Rocitos. O que é citos? Policitos. Policitos. Rocitos, policitos. Aí aqui. Rocleros, upolinciton pareke. O que é rocleros? Não lembra não, mas não, Alexandre? O que é rocleros? Rocleros? Rodrigo, você lembra o que é rocleros? Eu estou tentando aqui, mas não. Não lembro. É a fazenda, é a fazenda. Aqui está dizendo que a fazenda não dá muito alimento, muito grão. Aí é que ele diz, ó, antropos, e é que ele diz, antropos esquiros. Vocês estão vendo a diferença, ó? Esquiros, antropos, esquiros. Estão entendendo assim? Esquiros. Homem forte. Isso, esquiros. Então ele está dizendo que ele é esquiros. Forte. Isso. Aí ele está dizendo também que ele é eleuteros. Se ele dá o eleuteros aqui embaixo, acho que ele dá, deixa eu ver, dá também, ó. Livre, né? Aí aqui, olha, tá vendo aqui essa casa aqui? É Rooikos. Rodicaiópolis filei tonoikon. O Diciópolis ama a sua casa. Rodicaiópolis filei tonoikon. Você já tem, tá lá na introdução, gente. Tá na sala de aula do Google. Vou pegar lá. Pois é. Aí aqui tem a casa aqui, né? Aí aqui tem um vocabuláriozinho para vocês lembrarem também. Aei é sempre, polaques é muitas vezes, lege é diz, ó Zeus, aperantos é infinito, sem fim, pareke é dá, proporciona, alknos é ativo, diligente, né? Alguém que trabalha, kairei é se alegre, está contente, eleuteros é livre, filei é ama, esquiros é forte, kalos é belo, bonito, bom, ricanos é bastante, suficiente. Então vocês aqui, olha, é bom tentar traduzir daqui para amanhã. Tudo bem? Ou pelo menos tentar ler entendendo o primeiro texto. Tá certo? Aí a gente vai encerrar a aula agora e eu vou colocar lá a tarefa lá para vocês fazerem. Tudo bem?